Saúde a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É motivo de alegria, né? Fazer menção do nome do Senhor. Como a irmã falou aqui ainda agora, é orgulho, porque muitos estão professando muitas coisas por aí, mas nós estamos professando a verdade e queremos aprender a verdade, amém? O livro de Jonas. O livro de Jonas, no capítulo 4. Aleluia. Deus forte, Criador do céu e da terra. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. O livro de Jonas, no capítulo 4, vai dizer assim, a partir do verso 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Amém? Só até aí, irmãos. Aleluia. Quando a gente faz menção do livro de Jonas e quando a gente começa a até falar, para abrir a Bíblia no livro de Jonas, logo a gente vai lembrar do grande peixe, né? E por causa da história, e desde quando a gente era criança, que a gente escuta a história de Jonas, que foi engolido pelo grande peixe, aí fica parecendo que este livro, o autor, né, principal dele é Jonas. Mas neste livro de Jonas, a gente vai ver a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é o Deus que manda no vento, que manda a tempestade, que manda no peixe, que manda no verme. Ele manda em tudo e em todas as coisas. E é um livro que eu gosto muito, porque a gente vê a soberania de Deus. Mas eu não queria falar nem tanto da desobediência de Jonas, e nem tanto da baleia que o engoliu. Mas eu queria falar um pouco deste profeta, que era conhecedor da palavra do Senhor, que morava ali em Israel, e que desde pequeno ouvia falar do seu Deus, do Deus criador do céu e da terra. Tanto que quando ele foi descoberto dentro do navio, lhe perguntaram: "Da onde tu vens? De que povo és tu?" E ele disse: "Eu sirvo ao Deus criador do céu e da terra." Ele disse uma verdade, né? Mas ele era um profeta que conhecia a palavra do Senhor. Conhecia o Deus que criou o céu e a terra. Mas ele era desobediente. É interessante nós notarmos nessa história que Deus, ele manda no peixe, manda nas águas, manda no vento, né? E quando ele manda ali, o profeta dele, aquele que conhece ele logo não quer obedecer. Ele hesita, ele foge. E é interessante nós vermos nessa história que Jonas, ele ficou, como diz aqui na palavra, desgostoso, por causa da infinita misericórdia de Deus, né? Ele foi um profeta que pregoou 5 palavras, né? Numa cidade que era caminho de 3 dias, mas ele só fez 1 dia de pregação. E ele não se ouve na história quem alcançou uma cidade inteira, um mensageiro do Senhor, que alcançou uma cidade inteira. Foi alcançado desde o rei até o pequeno. Teve que jejuar, que se prostrar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados. Mas ele não ficou feliz, porque como pregadora da palavra do Senhor, a gente ora em casa e a gente fala assim: "Senhor, nos ajude na ministração da Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja com a gente, que a gente possa falar e fazer menção do nome do Senhor com ousadia, com autoridade, que a gente possa ter certeza daquilo que esteja falando, e a gente estuda para isso. E a gente fala assim, que as almas se rendam aos Teus pés, e que o Senhor faça a Tua obra
obra na vida das almas. E Jonas teve o sucesso. Entendeu? Jonas teve o sucesso. Ele foi lá naquela cidade, pregou. E ele teve sucesso. Todas as almas se renderam aos pés de Jesus. Todas as almas aceitou. Mas agora é o profeta que fica ressentido. É o profeta que não aceita a misericórdia de Deus. É o profeta conhecedor da misericórdia de Deus, mas que não aceita que Deus tenha misericórdia com o outro. E a gente muitas das vezes pensa assim: eu tenho um inimigo ou uma inimiga, eu tenho alguém que eu não goste, e a gente pensa assim, Deus também não vai gostar dele. E aí estamos enganados. Porque até aqueles mesmo que profanam o nome do Senhor, Deus ama ele. Deus tem zelo pela alma dele. Deus abomina o pecado que ele pratica, mas ele ama o pecador, né? E a gente fica assim imaginando que porque a gente não gosta, Deus também não vai gostar. E é onde nós nos enganamos. E é onde Jonas se enganou. Porque Nínive seria uma cidade, um povo que no futuro ia guerrear com Israel. Ia guerrear com o povo. E ele, por zelo da nação dele, por zelo, por achar que Deus só era Deus de Israel, ele não queria pregar. Jesus poderoso, aleluia. E ele diz assim na palavra dele: Senhor, não foi por isso que eu fugi da sua presença? Porque eu sabia que o Senhor era Deus misericordioso, grande em benignidade. Ele sabia, ele falou, eu fugi por causa disso. Aquele povo ia se arrepender e o Senhor ia perdoar eles. E foi por isso que eu fugi. E é interessante a história que a parte que eu mais gosto dessa história é que ele vai para um lugar, depois que ele prega, depois que o rei proclama ali um jejum, que o rei se veste de panos de saco, se tira as suas vestes reais, veste roupas maltrapilhas e se prostra diante do Deus Todo-Poderoso, dizendo assim: Deus, verdadeiramente o Senhor é Deus, e o poder aqui na terra não vale nada diante da tua grandeza. E ele manda ali todos daquela cidade jejuarem. Jejuem todos. Não dê alimento nem para os animais. Deixem todos jejuarem. E porque eles fizeram isso, e porque eles se arrependeram, o Senhor, né, perdoou os pecados dele. Mas Jonas, ele subiu ali no monte, num lugar, para ficar vendo o que Deus faria com aquela cidade. Porque no coração do profeta, Deus poderia ainda castigar aquela cidade. E ele subiu ali para ver a derrota daquela cidade. E Deus faz nascer um pé de abóbora, né? Um pé de abóbora em cima de Jonas. E aquele pé de abóbora faz uma sombra fresca, né? E ele se alegra com aquele pé de abóbora. Ele fica feliz com o pé de abóbora. Você está entendendo que muitas das vezes a gente dá importância àquilo que não tem importância, e aquilo que tem importância a gente vai deixando para lá, né? Você dá importância mais de uma planta do que de um ser humano, do que de uma vida, do que de uma alma. Por mais que a alma seja pecadora, você dá importância. Você vai lá, eu tenho planta na minha casa, eu vou lá, eu zelo da minha planta, arranco as folhinhas que estão estragadas, ponho água nela, ponho um adubo, quando elas estão assim meia tristinha, eu vou lá ver o que tem que fazer para a planta ficar mais bonitinha, né? E a gente dá um carinho especial. Mas muitas das vezes, para dar um carinho especial para um ser humano, nós temos uma grande dificuldade. Nós somos especialistas em falar de amor. E nós somos conhecedores do verdadeiro amor. Mas temos dificuldade de amar, né? E nós temos que pedir a Deus, né, uma habilidade para amar. Amar verdadeiramente, né? Amar, porque é muito fácil amar quem está do seu lado, quem você se dedica a você. Mas Deus fala assim: amai os vossos inimigos, né? E aquela nação era inimiga de Israel. Aqueles eram um povo idólatra, um povo cruel. Se a gente for estudar a história daquele povo, a gente fica entristecida e a gente passa até a dar razão a Jonas. Porque aquele povo, eles matavam as crianças.
matava os homens, matava as mulheres, juntava montões de corpos, né, na frente da cidade. Eles não tinham nenhum amor quando eles iam à guerra por nenhum ser humano. Quando eles iam para matar, para destruir. Né? E Jonas, ele fica ali naquele monte, vendo o que é que Deus vai fazer com aquela cidade. Vendo o que é que Deus vai... O juízo de Deus, ele espera o juízo de Deus para aquela cidade. Mas o Senhor faz ali nascer aquele pé de abóbora. E aquele pé de abóbora dá uma sombra para Jonas. Jonas fica alegre, né? Fica feliz. Mas logo o Senhor, no outro dia, faz ali um bicho morder aquele pé de abóbora. E ele morre. E Jonas começa a ficar ressentido de novo. E é interessante, irmãos, que você vai ver que Jonas faz 2 orações neste livro. Quando ele está lá dentro da barriga do peixe, ele começa a orar e a dizer: do ventre do inferno eu te clamei, e o Senhor me ouviu. Né? E ele começa a orar, e aquela oração dele é como se ele estivesse dizendo assim: Deus, me tira daqui, porque eu vou ser diferente, eu vou mudar, eu vou fazer a tua vontade, Senhor Deus. E aí o Senhor faz o peixe vomitar ele. Jesus poderoso. Mas aí depois, irmão, quando ele vai lá e prega, o povo se arrepende. E depois que esse pé de abóbora mola, ele diz assim: melhor para mim é morrer. Primeiro, quando ele está morrendo, ele pede para não morrer. Depois, quando ele está para morrer, quando ele está ali vivo, Deus dá o escape, aí ele diz: melhor para mim é morrer. Né? Como o ser humano é inconstante, como o ser humano é insatisfeito, como o ser humano pode fazer brincadeiras com o Senhor, sendo conhecedor da verdade, conhecendo o Deus amoroso que nós temos. E aí ele fala para o Senhor, e o Deus fala para ele: é razoável, Jonas? Esse teu desânimo é razoável? E ele diz: é razoável, sim. Eu quero é morrer. Ele ainda questiona com Deus: eu quero é morrer. Aí o Senhor fala para ele assim: Jonas, você está assim, desgostoso, por causa de um pé de abóbora, que nasceu numa noite, e na outra noite ela morreu. E não vou ter eu, que sou o Criador, que Ele mesmo reconheceu que Ele era. Ele era servo do Deus Criador do céu e da terra. Ele disse: não vou ter eu, né, compaixão de 120 mil almas. E dos animais que estão naquela terra. Olha a invenção de valores, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter zelo. Hoje eu ministrei aqui pela manhã e eu estava falando sobre a vinha do Senhor que Acabe quis tomar, né, de Nabote. E Acabe quis pediu, Nabote não deu. Quis trocar, né, ele não quis troca. Então me vende, eu não vendo. Sabe por quê? Porque a vinha é a nossa salvação. E do mesmo jeito, irmãos, que nós temos zelo pela nossa salvação, nós temos que ter zelo pela salvação do outro. Se você for ver uma plantação de vinha e o cuidado que o agricultor tem ao plantar uma vinha, você vai ver o zelo que o Senhor tem com as almas, porque Ele deu o próprio Filho dele para salvar as almas. Quando alguém cultiva uma vinha, ele vai lá plantar a vinha, ele tem que limpar o terreno. Não pode ter pedra, não pode ter entulho, não pode ter. Assim é na igreja do Senhor. As pessoas têm que vir como elas estão, né? E à medida que vão aprendendo a palavra, vão se desfazendo daquilo que não pertence ao Senhor. Quando o agricultor, ele vai ali cuidar da vinha, tem uma folha estragada, tem algum bicho ali naquela plantação, ele vai com todo o cuidado, irmãos. Ele usa uma tesoura e vai com a mão leve mexer lá naquele fruto, naquelas folhas, porque não é de qualquer jeito que se mexe na vinha do Senhor. Para se mexer na vinha do Senhor tem que ter zelo, tem que ter amor, tem que ter dedicação, tem que ter cuidado com a vinha do Senhor. Cada alma vale o sangue de Jesus. Quem é capaz de dar, de tomar a vida de uma pessoa que vale o sangue de Jesus?
E é por isso que temos esse cuidado na vinha do Senhor, de cuidar, ir lá com cuidado, cuidar das pessoas que vêm à presença do Senhor. E tratarmos, irmãos, um ao outro com muito amor, com muito zelo, porque não podemos machucar o fruto, não podemos danificar o fruto. Quando nós chegarmos no céu, irmão, nós não vamos dar conta de carro, nem de casa. Nós não vamos dar conta de bem material, mas nós vamos ter que dar conta das nossas próprias almas. E nós vamos ter que dar conta das almas que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós cuidar. Aí você pode dizer, mas eu não sou pastor, eu não tenho nenhum... Você tem almas para cuidar. Eu sou responsável pelo meu esposo, como o meu esposo é responsável por mim. E nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Né? Aí depois o Senhor nos dá a parentela e nós somos responsáveis por cuidar da nossa parentela bem. Todos nós temos que cuidar com grande zelo e amor. Depois o Senhor nos dá os irmãos em Cristo, nos dá os amigos e nós temos que cuidar das amizades bem. Porque tudo o que vai ser cobrado, irmão, é isso. Não vai ser cobrado o que nós adquirimos aqui na terra de material, mas é de espiritual. E que os irmãos possam levar esta palavra para casa, de entender que muitas das vezes, por ser conhecedores das palavras, nós somos negligentes, porque nós queremos um Deus que salva só a nós, que salva só a nossa casa, que salva só a nossa parentela. Mas Deus é criador do céu e da terra. E até os ninivitas foi um Deus que criou. Todos aqueles que estão lá fora foi Deus quem criou. E eles também, irmão, é digno da misericórdia do Senhor. Assim como nós, na verdade nós não somos dignos, mas o Senhor nos deu essa graça de recebermos a misericórdia dEle, né? E como nós recebemos, nós temos que querer para o outro também. E é interessante, irmão, essa coisa de doar, né? E o melhor é doar amor, né? Porque quando alguém lembrar de você, ele vai lembrar do seu testemunho de amor. Se você for iracundo, se você for rebelde, se você for de outra maneira, quando alguém falar do seu nome, fazer menção do seu nome, vai lembrar de como você era, do seu testemunho, do que você fazia. E se você for uma pessoa amorosa, Deus vai lembrar as pessoas vão lembrar de você e dar o testemunho de você com amor. E é muito bom ser mencionado com amor. A Bíblia vai fazer menção dos pais de João Batista, Zacarias. E eles vão dizer que ele era temente ao Senhor. E a gente vai ver a Bíblia ali dando testemunho dele. E é algo lindo, é como no livro de Jó, o próprio Deus dá testemunho de Jó. E nós temos que ser semelhante, irmão, a este povo que passaram aqui. Porque graças a Deus deixou tudo aqui escrito para nós seguirmos nas mesmas pisaduras e evitar os erros. Porque muitas das vezes as pessoas caem nos mesmos erros dos seus pais ou dos seus antepassados, porque não tiveram vigilância de observar como eles viveram. Mas se a gente começar a observar e ver como as coisas aconteceram para um e desviar do caminho mau, obedecendo a palavra do Senhor, a nossa vida vai ser só vitória. E eu creio, irmão amados, que o Senhor é o Deus, é o mesmo Deus do profeta Jonas, é o mesmo Deus de Nínive. E a mesma misericórdia, irmão, que ele teve com aquele povo de Nínive, ele teve do profeta. E é por isso que eu amo ao Senhor, porque hoje eu estou aqui. E eu não sei que dia eu vou perecer e qual dia vai ser a minha luta que o Senhor vai ter comigo. Mas eu sei que Ele estando na minha vida, eu posso passar todas as coisas. Porque se cumpre a palavra dEle na minha vida. E a palavra dEle diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Senhor. E eu agradeço essa rica oportunidade de me fazer menção do nome do Senhor. Amém, igreja?